Eu quero falar um pouquinho sobre Provérbios de número 6, versículo 4 e 5. Amém? Você que pode, abre a sua Bíblia aí onde você está. Hoje eu estou um pouco debilitado, tenho sentido um pouco de dores, mas estou aqui para adorar o Senhor e louvar o Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não dê sono aos teus olhos, nem repouse as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. A palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta tarde é livramento da parte do Senhor, amém? Salomão, ele está falando sobre situações que nos rodeiam, situações que nos levam, muitas das vezes, a uma prisão. E a palavra de Deus é: busque livramento. Eu sei que muitas das vezes é difícil, quando nós não temos um relacionamento com o Senhor, passar por essa situação a qual nós estamos vivendo. Mas, o provérbio está dizendo assim: não dê sono aos teus olhos, livra-te como a gazela. E nesta tarde eu quero falar um pouquinho de algumas características desse animal, né, que é a gazela. Eu estava conversando com o meu esposo, esse dia ele estava vendo aí uma reportagem, eu acho que não sei se é National Geographic, estava falando sobre a gazela. Aí ele olha para mim e fala assim: olha, engraçado, você estava falando que ia pregar sobre esse bicho, olha lá. Aí eu falei: olha aí, Deus trabalhando e confirmando. E eu estava pensando: meu Deus, aonde que estava Salomão com tão grande sabedoria quando o Senhor colocou esta palavra no coração de Salomão, né? Quando ele começa a falar, livra-te como a gazela. É tempo de nós buscarmos livramento, mas livramento como? Aonde? Nós só podemos buscar livramento quando nós estamos na orientação do Senhor. Para viver liberdade, você tem que ter perseverança, você tem que perseverar. Então, quando nós estamos, né, em algumas situações que não podemos fazer nada, só o Senhor pode nos livrar. E eu acho tão lindo a grandeza do Senhor em usar os animais. E a primeira característica que eu vejo na gazela ela tem os olhos grandes e visão ampla. A gazela, a primeira característica, ela tem olhos grandes e visão ampla. Ou seja, ela tem uma visão ousada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Mesmo diante de um confinamento, você precisa ter uma visão ampla. Você precisa ter uma visão de ousadia. Você precisa ser ousado de alguma maneira. Porque a tendência nossa, quando nós estamos passando por algumas situações adversas, é baixar as nossas cabeças, é calar. Mas o Senhor nessa tarde está dizendo para mim e para você: você precisa abrir os seus olhos espirituais. Você precisa estar atento, porque a gazela está, em todos os momentos, ela está atenta. Em todos os momentos, ela está perseverante, esse animal. Se você estudar esse animal, você vai ver a riqueza, as lições que esse animal nos dá. Então, você precisa ter visão ampla, você precisa olhar com os olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 7, que Elias estava no vale de Dotã, cercado por cavaleiros. E a Bíblia vai dizer que ele tinha um servo chamado Geazi. E a Bíblia diz que a visão de Geazi ela era pequena. Geazi não conseguia ver além, ele só conseguia ver humanamente. E a Bíblia diz que enquanto Geazi estava vendo a superfície, Eliseu estava vendo carros e cavaleiros e cavalos de fogo. Então, eu e você precisamos ter visão ampla. Precisamos estar com os nossos olhos espirituais atentos. Precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor tem feito. Talvez você se pergunte: meu Deus, é só uma plataforma, vou adorar o Senhor de qualquer maneira. Não. Abre a sua visão, amplie a sua visão, porque Deus está fazendo coisas grandes. Quando Deus nos leva para algum deserto, alguma coisa o Senhor quer nos ensinar nesse deserto. E muitas das vezes, por nós, estamos com os nossos olhos vedados,
Por nós estarmos com a nossa visão limitada, nós não conseguimos ver. A Bíblia diz que Geazi, ele pergunta ao profeta o que é que ele vai fazer. E Eliseu nem dá resposta para Geazi. A Bíblia vai dizer que Eliseu olha para Geazi e fala: Senhor, abre os olhos do moço. E o Senhor, nesta tarde, está abrindo seus olhos espiritual para que você venha ver e entender aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia! O silêncio do Senhor não é ausência de resposta. Às vezes nós pensamos que o silêncio do Senhor é ausência de resposta, mas não é. O Senhor também trabalha no silêncio. Parece que está tudo parado, mas não está não. O Senhor está trabalhando ao meu favor, ao teu favor, na tua casa, na tua família. Ele está te dando conhecimento, Ele está te dando amadurecimento e Ele está te dando sabedoria. Segunda característica que eu vejo na gazela: esse animal, ele não vive sozinho. Isto fala de unidade. Todas as vezes que você observar uma gazela, que você for ouvir ou ler a história, você vai perceber que esse animal, ele só anda em bando. É momento de você unir alguém. É momento de você estar aliançado a alguém. Porque a nossa tendência num tempo como esse é se isolar, é ficarmos deprimidos, cabisbaixo. Mas o Senhor te chamou para você viver em unidade. Faça como a gazela, faça como a ovelha. Ovelha só anda junto com o rebanho. Você nunca vai ver uma ovelha fora do rebanho. Quando você vê uma ovelha fora do rebanho, alguma coisa está disfuncional nessa ovelha. Lembra das 99? Quando ela se foi, o pastor foi atrás dela, pegou ela, cuidou ela e voltou de novo e colocou ela no rebanho. Então, quero te dizer nesta tarde: unidade. Não anda sozinho. Não é possível que o Senhor não preparou ninguém para andar com você. Nesse tempo que eu tenho andado com o Senhor tem levantado pessoas de perto, de longe, para estar orando, para estar intercedendo, para mandar uma mensagem, para perguntar: então, pastora, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Vamos orar junto? Então, o Senhor nessa tarde está dizendo: não anda sozinho. As andorinhas, mais um animal que nos dá um grande exemplo. Quando as andorinhas estão imigrando, as andorinhas, elas não andam sozinhas. O que é que elas fazem? Elas se unem. Por quê? Porque quando elas estão unidas, o vento, ao contrário, não bate nela e elas se espantam. Porque se a andorinha estiver sozinha, certamente, pela velocidade do vento, ela vai morrer. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta tarde: anda com alguém. Profeta Isaías, ele vai profetizar. Capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aleluia! Um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz: esforça. Dá um toque aí no seu irmão e fala: esforça, eu vou te ajudar. Tá difícil, mas eu vou te ajudar. Nós vamos caminhar junto. Essa pandemia não vai nos matar. É tempo de se unir, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Aleluia! Eu não sei se você consegue entender, mas as palavras que o Senhor me dá é coisas muito, eu acho assim, eu fico assim: meu Deus, é só o Senhor mesmo para fazer esse tipo de coisa comigo. Até um animal, irmão, nos ensina. Imagina, abre a sua visão. Um animal nos ensina coisas grandes. Mais uma coisa que eu aprendo com a gazela: esse animal, irmão, ele dorme pouco. Ele dorme cerca de 30 minutos por dia. Esse animal está sempre despertado. Aleluia! O Senhor tem despertamento para a sua vida nesta tarde. Cuidado com o sono da indolência. Provérbios está dizendo assim, versículo 4: não dê sono aos teus olhos, nem repouse as suas pálpebras. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta tarde? É tempo de nós levantarmos altares de oração. É tempo de nós unirmos em oração. Faça como a gazela. Esse animal, ele está sempre despertado. Ele dorme 24 horas por dia, irmãos. Ele dorme somente 30 minutos. É um animal que, se você for estudar, é muito lindo. Ele está sempre atento. Ele não para. Por quê? Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de clamar, o que vai acontecer? Nós ficamos, irmãos, vulneráveis. E o inimigo, ele arma ciladas para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Então, o Senhor, nessa tarde, está dizendo: desperta o teu coração. Ah, pastor, é tão difícil orar sozinho.
Não é difícil não, irmão. Reúne força onde não tem. Muitas das vezes nós não temos vontade. Mas clame ao Senhor. Mateus 6,6 vai dizer: fecha a porta do teu quarto e o Senhor, Ele vai te revelar em secreto. Quem tem secreto com Deus é diferente. Quem tem secreto com Deus não fica desapercebido. Quem tem secreto com Deus está sempre despertado. Está sempre atento. É uma pandemia? É uma pandemia. Mas o Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco. Eu quero dizer para você que o Senhor está contigo nessa pandemia. Eu quero dizer nessa tarde que o Senhor está contigo neste vale, nesse deserto. Não sei como você tem colocado essa pandemia, mas eu quero te dizer que o Senhor está com você. Aleluia! Eu já ouvi dizer aqui nas orações que pode uma mãe abandonar um filho, mas todavia o Senhor não nos abandonará, o Senhor está contigo. Aleluia! A sua casa está com a saúde, a tua família está com saúde. Nós temos trabalhado, Deus não tem deixado faltar nada. Portugal está nas mãos do Senhor. Nós temos visto o que está acontecendo no mundo e todos os dias eu falo com meu esposo: Portugal está na dependência do Senhor, porque nós temos ainda liberdade de sair, entre aspas, nós temos liberdade de sair, nós temos ainda liberdade de adorar. O Senhor tem pelejado as nossas causas e as nossas guerras. Então, querido, não dê sonos aos teus olhos. Quando o Senhor te convocar, quando o Senhor te chamar para buscar, para orar, mesmo sem força, reúne força onde não tem e adore ao Senhor e clame ao Senhor. Outra característica desse animal, esse animal, ele não se enterra. Eu tenho sempre falado sobre isso, ele não se enterra. Por quê? O deserto, ele é caustigante. O deserto é um sol muito forte. E o que os animais fazem quando eles estão no deserto? Os animais de deserto. Os animais, eles abrem areia e se enterram até o fundo para que a temperatura do corpo deles fique um pouquinho mais baixa. A gazela, por ter as pernas grandes, por ter as pernas compridas, o que ela deveria fazer? Ela deveria abrir um buraco e se enterrar, pelo menos as pernas, porque ia diminuir. Mas não, esse animal ele não se enterra. Sabe o que ele faz? Enquanto os outros animais estão enterrados na areia, esse animal está indo buscar água. E na medida que esse animal vai buscar a sua água, a temperatura do corpo desse animal automaticamente aumenta. E de 50, ela vai para 60. Aleluia! Revelação do céu para a minha vida e para você. O crente precisa estar conectado com o Espírito Santo. A sua temperatura não pode baixar diante dos desertos da vida. Você precisa aumentar a temperatura do teu corpo. Mesmo que o deserto seja caustigante. Você precisa buscar água. Como? Vai ler a palavra, vai louvar o Senhor. Não deixe sua mente ser contaminada por pensamentos negativos, por coisas do passado. Lembra daquilo que o Senhor fez para você. Lembra das promessas do Senhor na sua vida. Lembra das maravilhas que o Senhor já fez. Canta um hino de vitória em meio ao deserto, porque na medida que você adorar o Senhor, a sua temperatura vai se elevando. E interessante, para finalizar, eu aprendo ainda mais uma coisa com esse animal. Para terminar, eu escrevi tanta coisa, irmãos, mas eu vou falar só aquilo que o Senhor permitiu eu falar nesta tarde. Esse animal, quando ele está no deserto, esse animal, ele só consegue correr de 80 a 90 quilômetros. E esse animal, ele tem um grande inimigo. E o inimigo desse animal, dessa gazela, sabe quem é? É o guepardo. E segundo a história do guepardo, ele corre mais do que a gazela. Esse animal, ele corre de 120. Então, se você for olhar pela lógica humana, o guepardo poderia muito bem apanhar a gazela e até matar. Sim, poderia sim. Mas sabe o que a gazela faz? Ela fica de longe. Primeira coisa que ela faz, ela fica de longe. Antes do guepardo ver ela já viu o guepardo.
Então ela fica de longe. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Fica longe daquilo que atrapalha você, a sua comunhão com Deus. Fica longe dos embaraços, das murmurações, daquilo que quer atrapalhar a sua comunhão com Deus. E sabe mais o que a gazela faz? Não sei se vocês já ouviram falar. Depois você vai estudar. A gazela é muito interessante, você vai ficar muito curioso. Sabe o que ela faz? Quando ela vê o guepardo, o animal está olhando para ela. Ela está de longe e o animal de longe. E segundo a ciência, isso é ciência, estudaram, colocaram mais de 1000 gazelas para entender por que as gazelas elas ficam pulando. Por que esse animal fica pulando? Ou seja, ele fica trotando o tempo todo. Então, quando o guepardo pensa que vai apanhar, ela está trotando. Aleluia! Eu quero te dizer nessa tarde que o teu adversário está pensando que você vai morrer nesse deserto. Mas você não vai morrer nesse deserto, sabe por quê? Porque você já viu o seu inimigo, porque você já viu a cilada que ele está preparando para você. Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar trotando, mudando de posição. E quando o inimigo pensar que vai te apanhar, o Senhor vai dar livramento para a tua casa e para a tua família. Aleluia! O que eu quero te dizer nesta tarde? Eu quero motivar você. Não dê sono aos teus olhos. Tenha visão ampla. Não se enterra. Aleluia. Não anda sozinha. E quando o inimigo tentar te apanhar, você faz como a gazela, muda de posição. Se é alguma coisa que está te atrapalhando, deixa de lado. Faça alguma coisa diferente e o seu inimigo vai ser confundido. Sabe por quê? Porque quem está contigo é muito forte. Quem está com você nesta batalha, nesta guerra, é o general, é o Senhor que vai na nossa frente, endireitando caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos de ferro. E Ele nesta noite está aqui para alegrar o seu coração. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo aquilo que o Senhor está falando contigo nesta tarde, mas quando você pensar que o inimigo está armando cilada para você, para os seus filhos, para a tua família, para a tua casa, para a tua parentela, lembra da gazela, aleluia, um pequeno animal que nos traz tantas lições. E eu creio tanto nisso, que quando Salomão estava escrevendo o capítulo 6, talvez ele estava numa relva, talvez ele estava passando por algum deserto, para lembrar de um animal que traz tantas lições para as nossas vidas. Tira desse texto alguma lição para a sua vida nesta tarde. Talvez os seus olhos estão cansados, mas não dê sono aos teus olhos. Não repouse as suas pálpebras. Aleluia! O Senhor nesta tarde está te fortalecendo. Há deserto que o Senhor passa conosco. Há deserto que nós preparamos com as nossas próprias mãos. Mas esse deserto que eu e você estamos vivendo foi o próprio Senhor que nos levou para quê? Para nós adquirirmos alguma experiência, alguma coisa boa o Senhor está extraindo neste deserto. Talvez você não está entendendo o que você está vivendo, talvez você não está entendendo o que você está passando, mas o Senhor está dizendo para você nesta tarde: filho, filha, eu estou contigo neste deserto. Não repousa os teus olhos. Talvez você tenha olhado para a circunstância e tenha falado: meu Deus, até quando nós vamos ficar assim? Mas o Senhor nesta tarde está dizendo: eu te pego pelas tuas mãos, eu te levanto, eu te consolo, eu te abraço, eu trago refrigério para a sua alma. Você não vai morrer nesse deserto, porque o Senhor nesta tarde está levantando pessoas para orar pela tua vida, para interceder pela tua vida. Talvez esses dias você pensou: não vale a pena, Senhor, eu vou voltar para trás, a luta está tão grande. Mas nunca se esqueça que quando o Senhor nos leva para um deserto, Ele não nos desampara, Ele passa conosco. E nesta tarde Ele está dizendo para mim e para você: aguarde só mais um tempo, porque eu vou te levantar, eu vou te erguer. E quando o Senhor nos trazer novamente para a casa do Senhor, você vai ter algo para falar da parte dEle. Talvez você está se perguntando: mas a luta está tão grande, eu me sinto tão só, eu não consigo orar, eu não consigo buscar, ninguém me vê. Mas o Senhor está te vendo aonde você está.
O Senhor está te vendo aonde você está nesta tarde. É tarde de comunhão, é tarde de sentar à mesa. E o Senhor, nesta tarde, Ele quer que nós venhamos sentar à mesa. Para quê? Para o Senhor caminhar mais uma milha contigo. Essa tarde o Senhor está dizendo: meu filho, eu estou contigo. Eu sei o que você está passando. Eu sei as tuas lutas. Fecha os teus olhos nesta tarde. Eu quero ministrar mais um louvor. E depois eu quero orar e já passar a palavra para o pastor nesta tarde. Aleluia. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos aí onde você está. Faça da tua casa um altar de adoração ao Senhor. Eu não sei como foi a tua semana. Não sei como tem sido os teus dias. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele passa no vale contigo. Aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor sofreu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aleluia. Para adorar o Senhor. Fecha os teus olhos nessa tarde. Aleluia.